Olá, gente. Bom, na videoaula de hoje nós continuamos da onde paramos na nossa webconferência. Na webconferência nós discutimos algumas questões da prova, ficaram algumas para hoje, mas já fizemos isso dialogando com uma teoria da justiça do John Rawls, e vamos concluir o comentário da nossa prova na mesma levada da webconferência, já debatendo algumas questões sobre a teoria da justiça, algumas delas que já foram abordadas nas duas videoaulas proferidas pelo professor Evandro, e depois seguimos aprofundando de forma um pouco imanente, junto ao texto do Rawls, mais algumas questões sobre a sua proposta de um contratualismo igualitário. Bom, nós havíamos parado na questão número 13, e só para recordar, a questão coloca que é possível defender a ação afirmativa com base no princípio da igual consideração de interesses, e que essa questão atende o princípio da diminuição da utilidade marginal também. E isso justificaria esse tipo de discriminação que tem, de diferenciação, que tem por finalidade reduzir a desigualdade e o sentimento de exclusão, né? O ressentimento que a exclusão e o sentimento de exclusão provocam. Essa questão, portanto, era verdadeira. Na questão número 14 aparece justamente um debate do Singer, do utilitarismo, com o Rawls e a sua versão do contratualismo. O Singer considera que a proposta contratualista, ainda que ele observe que ele faz objeções rápidas, de certa forma, na apresentação de uma teoria da justiça, o Rawls desenvolve o mesmo argumento, que não vai ter como discutir a exaustão questões que não deixam de ser importantes, como definições conceituais, refutações e etc. E o Singer, ainda que de forma rápida, ele considera que a ideia de personalidade moral, que é um pressuposto das teorias do contrato social, é uma ideia problemática, porque ela não contempla justamente indivíduos como os bebês, portadores de deficiências mentais graves, idosos, e além disso, ela limita o espectro da ética ao humano, ou ao pessoal, para ficar ao pé da letra, toda a questão envolvendo a justificação dos juízos morais ou um determinado sistema social, ela se coloca exclusivamente na medida em que nós temos pessoas morais, em condições de dialogar. Bom, então a questão 14 segundo Singer, o fato da personalidade moral variar de pessoa para pessoa faz com que a proposta de Rawls não seja um ideal atraente de igualdade. Verdadeiro, Como a personalidade moral é uma questão de grau, tem um exemplo no capítulo 2 que o Singer diz que algumas pessoas são muito sensíveis, muito solícitas, etc., e outras, por outro lado, seriam capazes de cometer assassinato por uma quantia pequena de dinheiro, contanto que soubesse que não seriam pegos. Então, por essa questão da personalidade moral ser algo tão variável de pessoa para pessoa, o ideal não é atraente. Questão 14, verdadeira. 15, aqui nós temos mais uma daquelas questões que dizem respeito basicamente à atenção na leitura e não colocam nenhum problema interpretativo maior. Questão número 15 diz o seguinte: a hipótese genética é chamada também de discriminação inversa ou positiva. Não, o que é chamado de discriminação inversa ou positiva é a ação afirmativa, ou são as políticas de ação afirmativa. Então essa questão é falsa. Muito bem. Questão número 16. Usar o princípio da igual consideração de interesses como premissa para o raciocínio moral poderá levar a atribuir valores diferentes a interesses diferentes. Verdadeiro. O
o Singer faz um comentário ainda sobre as verdadeiras balanças, né? Dizendo que as verdadeiras balanças pendem mais para o lado em que os interesses são mais relevantes. Então, isso me parece, inclusive, um jeito, um esforço para tentar responder a muitas limitações do utilitarismo clássico, a parte do utilitarismo que é discutida pelo Rawls a partir do parágrafo 5, no capítulo 1, em que ele discute com Sidgwick, Ritson, Bentham, e trata exclusivamente do utilitarismo clássico, em que nós temos aquele problema da desconsideração dos interesses de um grupo de indivíduos em função de interesses maiores de um outro grupo de indivíduos. E o Singer procura mostrar, mas ele não desenvolve essa ideia em profundidade, né? Mas ele procura mostrar que os interesses, cada interesse vale por um, mas os interesses não são todos iguais. O que de certa forma nós comentávamos, acredito, se eu não estou enganado, na própria webconferência sobre políticas tributárias de cobrança de impostos e o princípio da diminuição da utilidade marginal, né? Uma pessoa, nós em geral temos interesse pelo nosso próprio bem-estar, ou na terminologia utilitarista nós buscamos o bem que nós identificamos como prazer ou a felicidade. Mas o interesse imediato em matar a fome é mais relevante do que o interesse imediato em satisfazer um desejo material, como trocar o carro por um mais novo, etc. Então, os interesses em questão precisam ser observados de maneira apropriada para nós não acharmos que existe um simples nivelamento dos desejos. Então, questão número 16, verdadeira. O princípio da igual consideração de interesses, quando ele é utilizado como premissa para o raciocínio moral, ele pode nos levar a atribuir diferentes valores a interesses diferentes, né? Não há um nivelamento, uma padronização de interesses segundo a perspectiva do Singer. A gente não encontra essa observação, pelo menos nas discussões que nós fizemos aqui, a partir do Rawls, no utilitarismo clássico. Muito bem. Pergunta número 17. Questão número 17. Considerando que ser uma pessoa significa apresentar atributos tais como racionalidade, consciência de si, domínio da linguagem, discernimento moral, capacidade para agir, precisamos aceitar que nem todos os seres humanos são pessoas morais, são pessoas, e menos ainda pessoas morais. São exemplos disso os bebês, as crianças e os indivíduos com problemas mentais graves. Essa questão, né, para ela não ser mal interpretada, nós não estamos fazendo uma distinção de natureza moral entre seres humanos que são pessoas e têm um status moral e seres humanos que não são pessoas e por isso têm um status moral diferenciado. Não se trata de estabelecer uma hierarquia enfim, hierarquia de superioridade é um pleonasmo. Não se trata de estabelecer uma hierarquia entre as pessoas, mas sim deduzir consequências da análise do próprio conceito, né? O que significa ser uma pessoa? Essa definição que vem lá da filosofia liberal moderna, como nós conhecemos, e ser uma pessoa significa ser uma entidade complexa que lida com essas coisas listadas aqui no enunciado da questão. Tem capacidade para agir, domínio da linguagem, consciência de si, noção de si no tempo, memória. Então, é de uma complexidade enorme um ser pessoal. Nós não podemos atribuir as características de um ser pessoal a um bebê, a um recém-nascido. Nós, do ponto de vista jurídico, inclusive, só consideramos que uma pessoa é uma pessoa plena, uma pessoa plenamente imputável, responsabilizável pelos seus atos, para a maioria das coisas a partir dos 18 anos. Né? Segundo o ordenamento jurídico brasileiro, algumas coisas a gente pode... temos alguns direitos antes dos 18 anos,
mas nós temos uma imputabilidade, uma responsabilização limitada, justamente por quê? Porque, ou melhor, qual é o pressuposto por trás disso? É que nós não somos seres pessoais plenamente formados em condições de autonomia, para que a contrapartida da autonomia, ou seja, uma responsabilização total pelo que nós fazemos, possa ser a contrapartida, né? Então, aqui trata-se simplesmente de reconhecer, né, que bebês, crianças, indivíduos com problemas mentais graves, idosos com doenças que atingem a lucidez, a memória e etc., não podem ser considerados pessoas, de novo, não é que eles têm um status inferior ao das pessoas, é uma questão de definição, né? Não se encontram em bebês, em crianças muito jovens, em indivíduos com problemas mentais graves e em muitos idosos as características dos seres pessoais, né? Então, aí nós teríamos que falar em termos morais ou em termos jurídicos, de direitos e obrigações, como algo outorgado, como algo que é reconhecido por terceiros em condições, né, de uso, entre aspas, pleno da sua racionalidade. O próprio Rawls reconhece certas limitações da proposta que ele faz, né? Ele diz não só que ele vai tratar da construção da estrutura básica da sociedade, né, que é o objeto da justiça, em termos de uma sociedade fechada, né? Ele diz que não vai fazer comparações ou deduzir consequências do sistema que ele tenta construir e que ele esboça apenas no capítulo 1, levando em consideração a relação entre as sociedades, mas ele vai trabalhar com a ideia hipotética, né, de uma posição original para a construção de uma sociedade autossuficiente, uma sociedade que vai bastar a si mesma. Além disso, ele diz que não tem como tratar, como dar resposta a partir da sua teoria de questões como o meio ambiente ou direitos dos animais não humanos, direitos das futuras gerações e etc. Então ele reconhece os limites, ou alguns limites da sua proposta. Essa questão tem a ver com aquela anterior da personalidade moral. Então, a resposta aqui é verdadeira, né? Nem todos os seres humanos são pessoas, menos ainda pessoas morais. Mas insisto, para evitar más interpretações, não estamos aqui elaborando uma hierarquia, atribuindo diferentes valores a diferentes vidas humanas. Estamos fazendo simplesmente um trabalho de ver se todos os seres humanos atendem aquelas propriedades definitórias de pessoa. E não é o caso. O Singer procura apontar o que ele considera fragilidades ou problemas do contratualismo num intuito paralelo de justificar a sua opção utilitarista. O Rawls faz isso ao longo de todo o capítulo 1, uma discussão com o utilitarismo, principalmente, também com o intuicionismo, com o perfeccionismo, que o professor Evandro menciona nas aulas, mas principalmente com o utilitarismo, procurando mostrar que a gente não faria a opção por princípios utilitários a partir da posição original, daquela situação inicial em que nós ignoramos as variáveis e circunstâncias particulares da nossa vida, em que nós abstraímos todas as singularidades da nossa vida, classe social, riqueza, inteligência, etc., para poder selecionar, então, os princípios que seriam os princípios formadores da estrutura básica da sociedade, o conceito de justiça, por um lado, e as instituições, a Constituição Política e os acordos econômicos e sociais, por outro. Muito bem, questão número 18. A solução de um problema moral pode aumentar a desigualdade entre os indivíduos? Pode. Segundo exemplo da morfina, se não me engano, terceiro exemplo
em que o paciente A perdeu uma perna e corre o risco de perder o dedo do pé, e o outro paciente não perdeu nada, mas corre o risco de perder uma perna. Essa questão se refere àquele exemplo ali, procura mostrar que tratar a partir da perspectiva do utilitarismo, muitas vezes, dos problemas morais, pode envolver, como consequência, uma distância maior, como resultado, e o utilitarismo está preocupado com o resultado, uma desigualdade maior entre os indivíduos, ainda que o objetivo geral seja uma igualdade maior. Essa questão, na verdade, tem relação com aquela de atribuir pesos diferentes a interesses diferentes. Né? A proposta aqui não é de uma igualdade uniforme, de uma igualdade simétrica, de uma igualdade padronizada. Né? A ideia de igualdade é um pouco diferente, mais complexa do que isso. Então, no caso em questão, o paciente A já perdeu uma perna. O que está em jogo é um dedo do paciente A, que já perdeu uma perna, contra uma perna do paciente B, que não perdeu nada. Então, nesse caso, se trata de interesses diferentes. O paciente A está mais gravemente ferido, mas ele já perdeu uma perna. Né? Nesse caso, nós temos que contrastar as consequências ou o aumento da dor, do sofrimento, que haverá se perder um dedo e que haverá se perder uma perna completa. Né? Então, nesse caso, nós estamos atribuindo pesos diferentes a interesses diferentes e levando em consideração o fato como ele é apresentado no exemplo. Né? O que importa quando nós tentamos, com o princípio da igual consideração de interesses e o princípio da diminuição da utilidade, descobrir qual a coisa certa a fazer nesse caso. Importa confrontar o fato de que A já perdeu uma perna e corre o risco de perder um dedo, e que B corre o risco de perder a perna. Né? Agora, o fato de A já ter perdido uma perna não tem como consequência que nós vamos priorizar o interesse de A, porque o interesse de A é manter um dedo, enquanto o interesse de B é manter uma perna inteira. Então, questão número 19, a solução de um problema moral pode aumentar a desigualdade? Sim, pode aumentar a desigualdade. Desculpem, questão número 18. E a 19, finalmente. Segundo o autor, a desigualdade racial e a desigualdade sexual são iguais a outras formas de desigualdade social? Não são. São formas insignificantes de desigualdade diante de problemas como a pobreza ou o meio ambiente? Não são. Tem um fundamento genético e, portanto, são imutáveis? Ele até pede para a gente considerar a hipótese genética como correta, e a gente chega à conclusão de que se a hipótese genética for correta, isso não vai ter nenhuma consequência para o princípio da igual consideração de interesses, porque o princípio da igual consideração de interesses não é afetado por nenhuma característica empírica que nós possamos ter todos da mesma maneira. Então, não importa se nós pertencemos à raça A, B ou C, se somos do sexo masculino, feminino, o que quer que seja, isso não afeta no valor dos nossos interesses. Então, o que acontece é que a desigualdade racial e a desigualdade sexual, como elas estão na base da sociedade, elas têm um efeito muito mais segregacionista, mais separatista do que outras formas de desigualdade. Né? São formas agravadas de desigualdade. Então, a resposta correta nessa questão é a letra B. Pois bem, gente, finalizado o comentário, então, sobre a nossa avaliação, a gente segue discutindo uma teoria da justiça, do John Rawls, com aquele intuito que eu mencionei para vocês na webconferência. A gente aprofunda a nossa compreensão do texto. Vocês têm os comentários do professor Evandro ao capítulo 1 e, além disso, os meus comentários também. Então, eu destaquei algumas coisas aqui para comentar com vocês, para a gente complementar o nosso
o nosso módulo 4. Pois bem, no capítulo 1 nós temos o parágrafo 1 que trata do papel da justiça, mas antes de falar do papel da justiça, né, o capítulo 1 é justiça como equidade, ou fairness, que o professor Evandro disse que talvez fosse melhor traduzido por jogo limpo. Mas logo de saída, o Rawls já faz uma proposta que nos permite perceber que existe uma diferença entre o seu contratualismo e o contratualismo clássico. Ele já destaca imediatamente que para a questão da justiça, está relacionada à questão da justiça, a questão da cooperação social. Né? E em algumas versões do liberalismo nós encontramos uma perspectiva bastante individualista na construção das considerações teóricas. E o Rawls já parte da ideia de que a sociedade é basicamente uma estrutura cooperativa. Logo adiante, ele, no parágrafo 1, ele esclarece que se trata de cooperação por interesses, né? Porque nós temos condições, cooperando, de atingir melhores resultados do que nós teríamos se nós tivéssemos que fazer tudo o que nós precisamos sozinhos. Então, existe uma identidade de interesses na cooperação social. Por outro lado, há conflito, né? Principalmente no que diz respeito à distribuição dos benefícios, né? Porque nesse momento, se nós pensarmos na posição original, em que nós escolheríamos os princípios, né, nós temos uma tendência, e sim, que nós poderíamos chamar de individualismo, nós temos uma tendência a querer mais, né, no que diz respeito à distribuição dos benefícios sociais. Por isso que o Rawls vai dizer que é importante que na posição original a gente suspenda, né, o nosso conhecimento acerca de nós mesmos. Normalmente, quando nós nos sentimos atingidos negativamente por uma situação, nós tendemos a optar por um princípio contrário. O Sandel constrói vários exemplos no livro dele, no Justiça, né, ao tratar do Rawls, no capítulo 6, dá o exemplo do Bill Gates, dá o exemplo do jogador de basquete, etc., e que provavelmente ele optaria por um sistema tributário que não tributasse mais a riqueza do que tributa o rendimento, entre aspas, e o consumo dos mais pobres, por causa daquele raciocínio, que eu não quero ser negativamente atingido. Né? Enquanto, se nós estivermos do outro lado dessa pirâmide social, nós vamos ter uma tendência a escolher um princípio que tribute mais a riqueza dos outros para que ela possa ser distribuída de forma a produzir benefícios sociais coletivos. O que o Rawls dirá que é um dos caminhos prováveis na escolha dos princípios da justiça, mas nós não podemos fazer isso a partir do conhecimento da nossa situação, porque aí nós comprometemos justamente a neutralidade pretendida na posição original, e aí toda a ideia da posição original e da situação inicial caem por terra. Mas é importante destacar, então não parte-se de princípio de que nós estamos, que o indivíduo é a célula básica da sociedade, ok, né? Essa é uma premissa do liberalismo, do contratualismo, mas a partir daí a sociedade ela deve ser, né, mesmo quando funciona mal, quando não é correspondente a um conceito de uma sociedade bem ordenada, essa expressão que o Rawls utiliza, né, mas ela é uma estrutura cooperativa. Nós podemos pensar novamente nos exemplos dados pelo Sandel. Por mais que a riqueza, no caso do esportista muito bem remunerado, no caso do empresário do Vale do Silício, lá dos computadores, ser muito bem remunerado, por mais que haja todo um aspecto meritório na construção dessa riqueza por parte do indivíduo,
ela só foi possível em função de uma determinada configuração das necessidades sociais, das necessidades dos outros indivíduos. Então, se não houvesse um interesse na sociedade em que nós vivemos, por esporte, se as pessoas não estivessem dispostas a acompanhar os eventos esportivos, não estivessem dispostas a consumir os produtos que são veiculados pelos patrocinadores nos eventos esportivos, nós não teríamos a construção dessa riqueza que pode ser transferida na forma de altos salários e altos pagamentos para determinados esportistas. O mesmo vale lá para o exemplo do Bill Gates ou do cara da Apple, do Steve Jobs, ou quem quer que seja. Se nós não vivêssemos numa sociedade que demanda, que precisa de determinadas ferramentas de organização, de produção no mundo do trabalho e do lazer e etc., se nós não quiséssemos essas coisas, essa riqueza não se construiria, né? Então, é a ideia básica, né? Não são os indivíduos todos contra todos que progridem. Os indivíduos cooperando mutuamente para um fortalecimento recíproco é que podem progredir, rumo a uma sociedade que nós possamos dizer que está fundada em uma noção moralmente aceitável de justiça. Bom, pessoal, de forma mais imanente, o parágrafo 1 começa ali na página 3, o autor faz essa observação, então, sobre a relação entre justiça e cooperação social, destaca o objeto primário da justiça, né, que é a estrutura básica da sociedade, e já dá umas antecipações sobre a explicação da justiça como equidade. O que ele pretende com a proposta da justiça como equidade é uma teoria que generalize e aumente a abstração do conceito tradicional do contrato social, né? E aí substitui-se o pacto tradicional por uma situação inicial específica, né, com restrições baseadas em razões. É a posição original de que ele fala. Para quê? Para que se chegue a um acordo inicial sobre os princípios da justiça. É isso que vai ser construído sob o véu da ignorância, né? O professor Evandro também destacou, né, que logo ali no início do parágrafo 1, a ideia de que a primeira virtude das instituições sociais é a justiça, né? A justiça está para as instituições sociais, assim como a verdade está para o conhecimento. O Rawls usa a expressão pensamento. Mas, de qualquer forma, trata-se nos dois casos de indisponibilidades, né? Justiça e verdade não são negociáveis. Quando nós estamos tratando, pelo menos seriamente, de questões relativas à filosofia prática, ao conhecimento, nós não podemos negociar com os conceitos de justiça e verdade. Na página 4, o autor diz o seguinte, abre aspas, cada pessoa possui uma inviolabilidade fundada na justiça que nem mesmo o bem-estar da sociedade como um todo pode ignorar. Por essa razão, a justiça nega que a perda da liberdade de alguns se justifique por um bem maior partilhado por outros. Aqui, confronto com o utilitarismo, claramente, né? Com o utilitarismo na sua versão clássica, pelo menos. Nós não podemos negociar certas coisas. A inviolabilidade do indivíduo, uma determinada ideia de liberdade, isso não se negocia em nome de um bem-estar de um número maior de outros indivíduos. Então, esse é um fundamento que vai precisar encontrar o seu lugar nessa noção de justiça como equidade e vai precisar ser contemplado nos princípios selecionados para posição original, né? E aí segue. Não permite que os sacrifícios impostos a uns poucos tenham menos valor que o total das vantagens desfrutadas por muitos. Portanto, numa sociedade justa, as liberdades da cidadania igual são consideradas invioláveis.
Os direitos assegurados pela justiça não estão sujeitos à negociação política ou ao cálculo dos interesses sociais, o que parece ser uma porta sempre aberta na perspectiva utilitarista. E aí ele insiste também, como Singer, né, na imperfeição das teorias, né, mas ele faz uma observação final nesse parágrafo. A única coisa que nos permite aceitar uma teoria errônea é a falta de uma teoria melhor. De forma análoga, uma injustiça é tolerável somente quando é necessária para evitar uma injustiça ainda maior. Sendo virtudes primeiras, então ele conclui, como eu dizia, das atividades humanas, a verdade e a justiça são indisponíveis. Muito bem. Deixa eu ver ainda sobre o parágrafo 1. Pessoal, o problema do conflito, né? A sociedade é baseada na cooperação por interesses, nós temos identidade por um lado, né? Nós temos objetivos comuns, então se nós trabalharmos juntos, nós vamos realizar esses objetivos de maneira mais eficaz, mas por outro lado nós temos discrepâncias quanto à distribuição. E os princípios da justiça social visarão garantir uma distribuição mais justa. É aquela história de justificar os altos salários, que também é desenvolvida lá no Michael Sandel, nos exemplos já citados. Se justifica uma desigualdade em termos materiais, ou se justificam grandes desigualdades em termos materiais, se essas desigualdades se converterem por ferramentas da administração da vida social em benefícios para a maioria. Né? Tem muito exemplo, o Sandel usa os Estados Unidos basicamente como exemplo, né? É compreensível, ele é um professor norte-americano, né? Mas é aquele caso, eu pago muitos impostos e esses impostos são convertidos em benefícios para a sociedade, como acesso à educação para quem não pode pagar e tantos outros exemplos do tipo. E aí vem o conceito de sociedade bem ordenada. O que é uma sociedade bem ordenada? Em primeiro lugar, é uma sociedade que promove o bem comum e, em segundo lugar, oferece uma concepção pública de justiça, uma concepção compartilhada de justiça. E aí, dessa ideia de uma concepção pública de justiça, decorre o quê? O que significa ser pública? Significa que todos aceitam e sabem que os outros aceitam os mesmos princípios. E isso, de certa forma, é algo que está presente na organização das sociedades imperfeitas, o que não caem sob esse conceito de sociedade bem ordenada, mas uma coisa que vale para o ordenamento jurídico brasileiro. Ninguém pode alegar ignorância da lei. Né? A gente não pode fazer uma coisa que é ilegal e dizer, eu não sabia que era ilegal, por isso que eu fiz. Pode dizer, mas isso não é válido. Né? Então, a ideia de que todos aceitam os mesmos princípios é básico para que a gente tenha uma sociedade bem organizada. Isso tem a ver, na verdade, com aquela noção de subjetivismo moral ou subjetivismo jurídico, a gente poderia falar. Imaginem o caos se nós aceitarmos que alguns princípios valem para uns e outros não valem, ou que nós podemos escolher os princípios que são válidos em cada situação particular. Então, eles não são princípios. Né? Então, os princípios valem para todos, e todos sabem que os outros conhecem os princípios que são válidos e aceitam os mesmos princípios. E, além disso, a concepção pública de justiça significa também que as instituições básicas da sociedade satisfazem esses princípios e a sociedade sabe que as instituições satisfazem esses princípios. Então, na ideia de uma sociedade bem ordenada, nós temos a concepção pública de justiça, que significa que todos aceitam e sabem que aceitam, e que os outros aceitam, e B, as instituições satisfazem minimamente esses princípios de justiça, e é de conhecimento de todos que as instituições satisfazem minimamente esses princípios de justiça. Se nós não temos esses elementos, nós não podemos falar em uma sociedade bem ordenada. E ele vai dizer, aí, claro, o problema é exatamente que o que é justo para uma sociedade é sempre, de novo, o que é colocado em discussão. Mas aí ele estabelece, ainda no parágrafo 1,
que nós temos dois pré-requisitos para uma comunidade humana viável. Ele não fala aqui em sociedade bem ordenada, mas a ideia é próxima. Uma comunidade humana viável provavelmente é uma sociedade bem ordenada. Em primeiro lugar, nós precisamos de consenso entre as concepções de justiça. Em segundo lugar, nós precisamos de coordenação, estabilidade e eficiência. Nas páginas 6 e 7, ele estabelece a relação entre os dois. Deixa eu localizar aqui para vocês. Ao final da página 6, ele diz o seguinte, o último parágrafo. Um certo consenso nas concepções de justiça não é, todavia, o único pré-requisito para uma comunidade humana viável. Ele apresentou a questão do consenso. Há outros problemas fundamentais, em particular, coordenação, eficiência e estabilidade. Assim, os planos dos indivíduos precisam se encaixar uns nos outros para que as várias atividades sejam compatíveis entre si e possam ser todas executadas sem que as expectativas legítimas de cada um sofram frustrações graves. Um mínimo de organização, isso tudo. Mais ainda, a execução desses planos deveria levar à consecução de fins sociais de formas eficientes e coerentes com a justiça. Então, há uma coerência entre os planos e os objetivos individuais dos grupos e a noção de justiça que está por trás dessa comunidade humana viável. E, por fim, o esquema de cooperação social deve ser estável, deve ser observado de modo mais ou menos regular e suas regras básicas devem espontaneamente nortear a ação. Quando ocorrem infrações, devem existir forças estabilizadoras que impeçam maiores violações e que tendam a restaurar a organização social. Então, numa comunidade humana viável ou numa sociedade bem organizada, bem ordenada, nós temos forças estabilizadoras, as instituições, que impedem o quê? Que a partir de pequenas violações a gente caminhe para maiores violações e que nós trabalhemos no sentido da restauração da organização social. Senão acontece aquilo que eu mencionei para vocês na webconferência, que eu já vou ler aqui. Agora, é claro que esses três problemas estão vinculados com o problema da justiça. Coordenação, estabilidade e eficiência têm a ver com o consenso nas concepções de justiça. Na ausência de uma certa medida de consenso sobre o que é justo e o que é injusto, fica claramente mais difícil para os indivíduos coordenar seus planos com eficiência a fim de garantir que acordos mutuamente benéficos sejam mantidos. Aí a consequência quando nós rompemos os acordos que são mutuamente benéficos e quando algumas partes passam a ignorar certos princípios que são válidos para todos. Exemplos da contemporaneidade não nos faltam. A desconfiança e o ressentimento corroem os vínculos da civilidade. E a suspeita e a hostilidade tentam os homens a agir de maneiras que eles, em circunstâncias diferentes, evitariam. Olha aqui, a gente tem um autor que é um representante das teorias do contrato social, portanto, ele precisa ser alinhado a algum tipo de liberalismo, mas ele reconhece claramente que as circunstâncias exercem força sobre os indivíduos. E que em circunstâncias adversas os indivíduos podem agir de forma que eles não agiriam no caso dos acordos mutuamente benéficos serem mantidos. Então a pessoa se sente prejudicada, principalmente se sente prejudicada porque um acordo mutuamente benéfico foi rompido unilateralmente. Isso tem como consequência que muitas vezes as pessoas deixam de agir em nome da restauração da organização social. E nós temos uma espécie de entropia, um aumento na desordem do sistema social, porque as frustrações e os ressentimentos recorrentes vão corroendo os vínculos civilizatórios. Sem os acordos mutuamente benéficos,
os vínculos civilizatórios ou a noção de uma comunidade humana viável ou de uma sociedade bem ordenada acabam por se perder. Muito bem, pessoal. Sobre o parágrafo 1 do capítulo 2, era isso. Para não ficar longo demais, eu encerro a nossa videoaula aqui e logo, logo a gente segue para o parágrafo 2 e subsequentes. Obrigado por hoje.